E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se jogar num tema que está dando o que falar. Ah. Essa onda de inclusão nos espaços de arte aqui no Brasil. Uhum. Museus, galerias, teatros. Será que a arte está finalmente abrindo as portas para todo mundo? Essa é a questão, né? A gente vê cada vez mais iniciativas para incluir grupos minorizados. Sim. Mas será que só aumentar o número de artistas dessas comunidades já resolve tudo? Essa parada de inclusão não pode ser só fachada, né? Isso. Tipo, colocar uma obra de um artista negro ali e outra de um artista indígena colar, Uhum. só para dar uma pincelada de diversidade, sabe? Exato. A inclusão de verdade vai muito além da representatividade numérica. A gente precisa questionar como esses espaços estão lidando com as diferentes vivências, Certo. as diferentes formas de expressão, as diferentes narrativas. Porque, pensa bem, por muito tempo a arte brasileira foi dominada por uma visão eurocêntrica, né? Uma visão que privilegiava artistas brancos, Aham. de classe alta, com repertório europeu. Tipo, era a arte da elite, né? Isso. E essa galera ditava o que era bom, o que era bonito, o que era arte de verdade. Mas, e aí, como é que a gente quebra essa estrutura? Boa pergunta. Como é que a gente garante que a arte brasileira seja de fato um reflexo da nossa sociedade, que é tão diversa? Bom, a gente já vê alguns museus e galerias tentando mudar essa história, né? Sim. O MESP, por exemplo, tem feito um trabalho interessante com exposições dedicadas à arte afro-brasileira e indígena. Sim. O MESP está se movimentando. Lembro de uma exposição deles, Histórias Afroatlânticas, Sei qual é? que foi um sucesso. Eles trouxeram obras de artistas negros do Brasil, da África e das Américas, mostrando as conexões entre essas culturas. Interessante. É. E é nesse ponto que a gente percebe que a inclusão não é só sobre dar espaço, mas sobre contar histórias, sobre construir narrativas que foram silenciadas por muito tempo. Faz sentido. Mas Incluir artistas de grupos minorizados em exposições já garante essa mudança toda. Tipo, será que só isso já cria um ambiente realmente inclusivo? Olha, essa é uma pergunta complexa. É. A representatividade é importante, é claro, mas a gente precisa ir além. Certo. As instituições precisam estar atentas a como recebem esses artistas, como os remuneram, como os divulgam, Sim. como os integram às suas equipes, como os escutam. Faz sentido. Yeah. Imagina você, um artista indígena, chegando no museu que sempre te ignorou Sim. e sempre te viu como exótico, folclórico, e de repente te convidam para expor sua obra. É. Mas, na hora de negociar, te oferecem uma mixaria, não te dão suporte para o transporte das suas peças. Não te incluem na divulgação. A inclusão não pode ser só na teoria, né? Uhum. Precisa ser na prática, na vivência, no dia a dia desses espaços. Verdade. E isso inclui também repensar a forma como a gente consome arte. Tipo, a gente precisa ir além de só curtir uma obra, né? Precisamos entender o contexto, a história por trás daquela criação, as dificuldades que aquele artista enfrentou. E, claro, precisamos valorizar o trabalho dele, né? Não adianta só elogiar. Precisa comprar, divulgar, apoiar de forma concreta. Com certeza. E essa responsabilidade não é só do público, né? A mídia também tem um papel fundamental em dar visibilidade para esses artistas, né? Em contar suas histórias, em promover debates sobre inclusão na arte. A mídia precisa parar de reproduzir os mesmos estereótipos, né? Sim. Mostrar a diversidade da arte brasileira, a riqueza das diferentes culturas, as novas estéticas que estão surgindo. Exatamente. Porque, no fim das contas, a inclusão na arte é sobre construir um diálogo, né? É sobre abrir espaço para diferentes vozes, diferentes olhares, diferentes formas de pensar e de sentir o mundo. E é sobre garantir que a arte seja um reflexo da nossa sociedade, Isso. que é plural, diversa, complexa. Mas, para isso, a gente precisa ir além do discurso, né? Precisamos de ações concretas, de mudanças estruturais, de um compromisso real com a inclusão. Concordo. E aí que a gente volta para a pergunta inicial, né? Será que a arte brasileira está realmente abrindo as portas para todo mundo? É a pergunta que fica. Ou será que a gente ainda está só no começo dessa transformação? Pois é. E para te ajudar a responder essa pergunta, eu chamei a mergulhar em alguns exemplos concretos de como essa inclusão está acontecendo na prática. Legal. Nos museus, nas galerias, nas ruas. Bacana. Mas antes, vamos dar uma pausa para respirar e já voltamos. E voltando aqui ao nosso papo, acho que um ponto importante de se discutir é como essa inclusão se traduz na prática, né? Porque não basta só abrir as portas,
Precisa ter todo um suporte para que esses artistas se sintam acolhidos, valorizados. Verdade. Tipo que adianta convidar um artista indígena para expor num grande museu, se ele não tem grana para transportar as obras, se não tem apoio para divulgação, se não sente à vontade naquele ambiente. Exato. É preciso pensar em toda a estrutura, sabe? Oferecer bolsas residências artísticas, garantir que esses artistas recebam um cachê justo pelo seu trabalho, que tenham acesso a materiais da curadoria. E principalmente garantir que eles sejam ouvidos, né, que suas perspectivas sejam levadas em consideração, que eles participem nas decisões sobre como suas obras serão expostas, como serão contextualizadas. Sem dúvida, a inclusão precisa ser um processo colaborativo. Sabe, não adianta impor uma visão de fora, é preciso construir junto com esses artistas e entender suas necessidades, suas expectativas. E aí a gente entra num ponto que eu acho super importante, que é a questão da formação de público, né, porque de nada adianta ter artistas de grupos minorizados expondo em grandes museus se o público não está preparado para entender, para apreciar, para valorizar essas obras. Concordo plenamente, é preciso investir em educação, em mediação cultural, em projetos que aproximem o público dessas novas linguagens, dessas novas estéticas, dessas novas narrativas. E aí a gente sai daquele lugar comum, sabe, de achar que arte indígena é só artesanato, que arte afro-brasileira é só samba. E capoeira a gente começa a entender a complexidade, a riqueza, a diversidade dessas expressões artísticas. E a gente começa a questionar também os nossos próprios valores, né? Os nossos padrões de beleza, nossas referências estéticas, porque a gente foi acostumado a ver a arte europeia como um modelo ideal, né? E aí, tudo que foge desse padrão é visto como exótico, folclórico, primitivo. Mas a gente precisa se despir desses preconceitos, né? Se abrir para o novo, para o diferente. E entender que a beleza pode se manifestar de muitas formas, que a arte pode ser um veículo de expressão de diferentes culturas, de diferentes visões de mundo. E que a gente só tem a ganhar quando se abre para essa diversidade, né? A gente amplia nossos horizontes, a gente se torna mais crítico, mais sensível, mais humano. Com certeza. E a gente começa a entender que a arte não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos, que a arte pode transformar vidas, pode conectar pessoas, pode construir um mundo melhor. E aí a gente volta para aquele papo de que a inclusão na arte não é só sobre justiça social, né? Sobre a qualidade da arte, sobre a riqueza da nossa cultura, sobre a construção de uma sociedade mais justa, mais diversa, mais democrática. Exatamente. Para que isso aconteça, a gente precisa de mais investimento, de mais políticas públicas, de mais engajamento da sociedade como um todo. E a gente precisa cobrar, né? Cobrar dos museus, das galerias, dos governantes da mídia, para que a inclusão seja uma realidade, não só um discurso bonito. E a gente precisa também apoiar os artistas de grupos minorizados, né? Comprar suas obras, divulgar os trabalhos, frequentar seus eventos. Porque no fim das contas a gente volta com o nosso bolso, né? A gente escolhe o que quer consumir, o que quer valorizar. E a gente precisa ter consciência de que as nossas escolhas impactam diretamente na construção da sociedade que a gente quer viver. Mas e aí quais são os próximos passos, o que a gente precisa fazer para garantir que essa inclusão seja de fato efetiva, que ela vá além da superfície? Bom, acho que um ponto crucial é garantir que essa inclusão não seja só uma tendência passageira. Sabe, que ela esteja enraizada nos valores e nas práticas das instituições de arte. Tipo, não adianta fazer uma exposição com artistas negros durante a Semana da Consciência Negra e depois voltar para o normal, né? Exatamente, a inclusão precisa ser um processo contínuo que esteja presente em todas as esferas do mundo da arte, desde a produção artística até a crítica e o consumo. E aí a gente precisa estar atento, né? Acompanhando o que os museus estão fazendo, questionando, cobrando, propondo novas ideias. E a gente precisa também, né, dar voz aos artistas de grupos minorizados, né? Amplificar suas vozes, suas histórias, suas perspectivas. Porque, no fim das contas, a inclusão só vai acontecer de verdade quando esses artistas tiverem o poder de contar suas próprias histórias, de definir seus próprios caminhos, de construir seus próprios espaços. E quando a gente, como público, estivermos dispostos a ouvir, aprender a nos transformar. E para a gente ter uma ideia de como essa transformação está acontecendo na prática, que tal a gente dar uma olhada em alguns exemplos? Bora lá, me fala de alguns artistas ou iniciativas que te chamaram a atenção. Olha, tem um artista que eu acho fantástico, o Jaders Bell, indígena Macuxi. Infelizmente ele faleceu em 2021, mas deixou um legado incrível. Ele trabalhava com pintura, escultura, performance e usava a arte para questionar a história oficial do Brasil, para denunciar a violência contra os povos indígenas, para mostrar a força da cultura Macuxi. Nossa, que interessante, eu não conhecia o trabalho dele. Qual era a pegada da arte dele? Ele tinha um estilo bem marcante, sabe? Usava cores vibrantes, traços fortes, elementos da natureza, e as obras dele tinham uma força, uma energia que te prendiam. Deve ser impactante mesmo, e onde a gente pode ver as obras dele. Ele participou de várias exposições importantes, como a Bienal de São Paulo e a Documenta de Casso, e algumas obras dele estão em acervos de museus como o MASP. Legal, vou procurar saber mais sobre ele. E além do Jaders Bell, tem outros artistas que você destaca? Ah, com certeza tem a Aline Mota, videoartista e fotógrafa, que pesquisa a história da sua família negra. E as marcas da escravidão no Brasil, ela usa imagens de arquivo, documentos, entrevistas para reconstruir memórias e denunciar as injustiças do passado e do presente.
Caramba, que trabalho importante a gente falar mais sobre essas histórias, né? Para que o Exatamente. passado não se repita. Exatamente. A Aline Mota faz isso com muita sensibilidade, com muita poesia. As obras dela são emocionantes. Te fazem refletir sobre a história do Brasil, sobre a questão racial, sobre a nossa identidade. E esses artistas são exemplos de como a arte pode ser um instrumento de luta, de denúncia, de transformação social, né? Sem dúvida. E a gente precisa dar espaço para essas vozes, para essas histórias, para essas perspectivas, porque a arte brasileira é muito mais rica e diversa do que a gente imagina. E essa diversidade precisa estar presente nos museus, nas galerias, nas escolas, nas ruas, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais humana. E aí a gente volta para aquela pergunta que a gente fez no começo do episódio, né? Será que a arte brasileira está realmente abrindo as portas para todo mundo? Não, acho que a gente já viu que a resposta não é simples, né? Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente lutando por essa transformação, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Com certeza a gente precisa estar atento, precisa cobrar, precisa se engajar, precisa apoiar os artistas de grupos minorizados, porque a inclusão na arte não é um favor, é um direito e é responsabilidade de todos nós. É isso aí, gente. A arte tem o poder de mudar o mundo e a inclusão é fundamental para que essa mudança aconteça de verdade. Valeu por mergulhar nesse tema com a gente e até a próxima